Vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando, fazendo reflexão sobre as Escrituras. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuando nos nossos estudos para conhecer o que tem trazido a Bíblia. E hoje eu quero estudar do Oriente até Belém, entendendo o calendário. Porque muitos têm dito até que houve um certo erro no calendário, ali no nascimento de Cristo. Seria erro do calendário ou erro de informações? E é isso que nós vamos estudar hoje. Quando nós lemos no livro segundo escreveu Mateus, mostra que Maria estava prometida para José em casamento e diz que José viu que Maria estava grávida. E ele, quando viu ela nesta situação, ele decidiu em não receber ela por sua esposa. E ele fez esta decisão. E diz que o anjo interferiu em sonho a José, dizendo a ele que ele recebesse, cuidasse dela, porque o que nela estava sendo gerado era obra do Espírito Santo. E diz que José assim fez, como determinou o anjo, e zelou, cuidou de Maria até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. E diz que neste período Mateus não dá mais relato sobre os dias do seu nascimento, como ela procedeu, como estava vivendo, mas diz que de repente, do Oriente, alguém estudava os tempos, observava os sinais, e diz que lá no Oriente, alguém observou um sinal, e esse sinal despertou a atenção deles. E diz que eles, vendo uma estrela, e esta estrela era diferente das demais que lhe chamou a atenção. E eles diz que começaram a seguir aquela estrela. E diz que a estrela levou eles a Belém. Diz que ao chegar em Belém, diz que eles se dirigiram ao rei, e era Herodes, o rei daquela comarca. E eles dirigiram e perguntaram a Herodes onde era que estava o rei dos judeus. Isto alarmou a Herodes e todo Jerusalém. Então, Belém ficou alarmado com aquelas informações dos magos vindo do Oriente. Diz que Herodes reuniu os sacerdotes, os estudiosos, perguntando onde poderia ter nascido o Messias, o rei dos judeus, que se estudava nas profecias. E diz que eles, que eram estudiosos, informaram que Miqueias já tinha profetizado. Miqueias 5:2 diz que: "E tu, Belém,
terra de Judá, não és a menor entre as nações. Então ele disse, olha, é em Belém. Herodes buscou informações dos magos que quando eles tinham visto aparecer esta estrela, e os magos informaram detalhadamente como e quando eles tinham visto. Disse que Herodes e eles chegaram à conclusão que o menino não tinha ainda 2 anos de idade. Herodes fez um pedido aos magos, dizendo: quando vocês encontrar o menino, tragam-me para mim, que eu saiba também onde ele está, que eu quero adorar. E diz que os magos foram e encontraram o menino. E diz que ao encontrar, eles deixaram suas contribuições para ele. E o anjo anunciou para os magos que eles não levassem ao conhecimento de Herodes, porque Herodes, sua intenção não era adorar, era tirá-lo à vida. E o anjo falou em sonho a José, deu o plano para José, para que fugisse de Belém, porque Herodes procuraria o menino para matar. E diz que ele foi para o Egito, conforme determinou, orientou o anjo. E diz que chegando lá, eles ficaram no Egito, lá moraram e não voltaram antes da morte do Herodes. Quando nós estudamos a genealogia, Herodes morre no ano 4. E muitos aplicam o ano 4 como sendo antes de Cristo, como se Cristo tivesse nascido no ano 1 da Era Comum, que é a nossa era. Então, aqui vimos o primeiro erro da informação. Porque quando Herodes faz um decreto a matar as crianças de 2 anos para baixo, Herodes é informado que o menino não tinha 2 anos completo. Então, se ele morre 4 anos antes da Era Comum, então esta é uma informação que não fecha com o que o texto está informando. Porque o menino, antes da sua morte, já encontra-se com quase 2 anos. Então, esta informação de 4 antes de Cristo não é o que o texto está informando. Aqui, o que está errado não é o calendário, é a informação que é passada, que não é o que o texto está informando. O texto está informando que o menino, antes da morte de Herodes, antes dele fazer o decreto, ele já tem aproximadamente 2 anos, com 4, que antes da morte do Herodes já se encontra aproximadamente 6 anos. Quando José vai para o Egito, os textos nos informam que ele ficou lá até que Herodes viesse a ser morto. E o anjo avisou para José que ele poderia voltar para lá, porque o que procurava matar já tinha sido morto.
Então, se ele ficou em torno de 1 ano lá, então nós encontramos 7 anos antes, não antes de Cristo, mas antes de 4.000 e antes do primeiro ano da Era Comum. Então, a informação que está errada, não o calendário está errado. Quando nós vamos para o livro de Lucas, ele nos traz uma informação mais detalhada ainda. Ele informa que no governo, no império de Augusto César, diz que ele fez um decreto. E esse decreto precisaria, ou deveria, todos ir à sua cidade natal para se alistar. Era o decreto de Augusto. E ali diz que sendo José e Maria de Belém da Judéia, então diz que foram para sua terra natal, porque eles eram da cidade de Davi, e foram para se alistar lá. E disse ainda Lucas, escrevendo, disse que nesse tempo o governador da Síria era Quirino. Então Quirino era o governador da Síria. E disse que lá em Belém, na noite do nascimento do Messias, disse que estava pastores guardando seus rebanhos no campo. E diz que de repente a eles apareceu um anjo que resplandeceu a sua glória. E eles, quando viram, o anjo falou com ele dizendo: olha, hoje eu trago novas de grande alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Messias, que é o Senhor. Ele nasceu, hoje é o seu nascimento. Então, veja que Quirino era o governador da Síria. E neste momento, o anjo estava dizendo que em Belém, na cidade de Davi, tinha nascido o Salvador. E isso seria nova de alegria para a humanidade. Então, nossa alegria estava no nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Escreveu Lucas. Muitas vezes, nós já ouvimos até dizer que o calendário houve um erro de data. Mas quando nós estudamos, até é informado, datado o governo de Quirino, 6 anos depois de Cristo. Mas o texto está dizendo que nos dias do seu governo foi informado dizendo: hoje nasceu, é a terra de Davi, na cidade de Davi, Cristo o Senhor, foi hoje que nasceu. Então, Quirino não estava no governo 6 anos depois de Cristo, mas sim, de acordo com os dias de Herodes, ele era antes do nascimento de Cristo, ele já estava governando, era governador da Síria, conforme os dias de Herodes, que morreu 4 anos antes da Era Comum. Então, o que não está fechando, o que não está batendo com o calendário é as informações. Porque em vez de dizer que Quirino governou
antes de Cristo, um determinado número de anos, eles estão dizendo que ele governou depois de Cristo. Então a palavra antes de Cristo não cabe para este momento do seu nascimento. Porque, conforme os textos apontando a leitura feita, nós estamos vendo que a conta não bate. Não é o calendário que não bate, é as informações fora do texto que não chega ou que não fecha a conta ou calendário. Aqui, então, do Oriente até Belém, conferindo o calendário. Então, nós estamos entendendo que nós precisamos ainda, nos nossos dias, muitos berianos, que quando é informado, ele vai conferir o texto, se é isto que o texto está passando, está informando, porque nem as informações de Mateus com Herodes não fecha a data pelo texto, e nem as de Lucas, com as informações informando a data de governo de Quirino, não fecha, porque ele governou antes do seu nascimento. E Herodes, a Bíblia nos diz que ele fez um decreto para uns meninos menos de 2 anos, deveria ser morto para ele encontrar o chamado rei dos judeus. E se ele morreu 4 anos antes, então, depois de Cristo, não cabe para estas informações, porque ninguém faz um decreto depois de morto. E Herodes estava no governo antes da sua morte, ainda estava o nascimento do Senhor, que é Cristo, o Senhor, que escreve Lucas. Então, o que está errado? O calendário ou as informações que o texto não diz e não informa? Então, o que está errado é quando a informação é que está ao contrário do que o texto está informando. Por isso disse, precisamos, nos nossos dias, muitos berianos também. Que Deus nos ajude a entender e nós possamos continuar estudando. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar nesses estudos e nessas reflexões dentro dos textos bíblicos para nós poder conhecer melhor o que Deus planejou para nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.